Daniele Haloten, falando sobre direito. Estou aqui com o professor Igor Rutz. Ele é professor de Direito Processual Penal, procurador do município de Balsa Nova e também autor do livro A Legalidade da Prorrogação da Interceptação Telefônica em Investigação Criminal. Só para apresentar, ele foi meu professor de Direito Penal e a gente vem mantendo contato aí depois que ele me deu essa cadeira na faculdade. Então, dadas as suas... E deixa eu me apresentar para os seus seguidores, professor. Por Meu favor. nome né? Eu sou Daniele Haloten, né? Vocês que são seguidores do professor, que de repente não me conhecem. Eu estou estudando Direito, eu sou jornalista e eu tenho um canal no YouTube onde eu falo sobre direito para pessoas leigas. Ultimamente eu tenho falado bastante sobre o direito das pessoas com deficiência, porque o meu público tem gostado bastante desse assunto. E hoje eu tô aqui para falar de um assunto que eu tô assediando o professor desde agosto do ano passado, mas coitado, ele não tem tempo. E daí agora ele aproveitou as férias dele para falar comigo, que a gente quer falar justamente sobre a privacidade dos nossos dados nos meios de comunicação. E eu não tô falando de meio de comunicação TV, rádio, não, eu tô falando dos meios que a gente usa mesmo. Rede social, WhatsApp. Então é mais ou menos esse o viés da nossa conversa de hoje para esclarecer alguns assuntos que é de interesse de todo mundo que acessa uma rede social, né, professor? Com certeza, todo mundo que acessa uma rede social, desde o nosso antigo Orkut, né? Desde até o nosso Facebook, o Instagram, ou então ainda, né, aquelas pessoas que usam o telefone, o telefone mesmo e podem ter suas ligações aí interceptadas, né? E isso ser utilizado contra elas num processo criminal ou uma outra questão. Então, eu acho que a gente deve começar, primeiramente, pelo mais básico. Quer dizer, às vezes, eu acho que todo mundo tem que ter isso em mente, só que às vezes a pessoa não pode não se tocar. A partir do momento que ela tem um perfil público, num Facebook, num Twitter, num Instagram da vida ou em outras redes sociais, se ela publica uma foto ou um pensamento e esse perfil for público, essa informação, essa imagem não é mais privada, né, professor? Exatamente, essa imagem ela cai na rede, né? E eu gosto muito que uma professora, a professora Clara, falou na minha banca de mestrado que a gente vive hoje uma época a gente não fala mais em privacidade, a gente vive aquela época de uma certa pornografia aí, não a pornografia no sentido estrito, mas onde a gente se coloca, tenta mostrar muito da nossa vida, né? Então a gente se auto-expõe, né? E seria nesse termo a pornografia, né? A gente se auto-expõe. Ah, então eu tô lá no momento de lazer, vou lá e tiro uma foto para todo mundo para mostrar que meu final de semana está sendo melhor do que de todo mundo. Aquela foto caiu na rede. É óbvio que não vão poder, né, tratar essa foto, utilizar essa foto para me injuriar, para me difamar, para me caluniar não daria, mas para me injuriar, mas especificamente para me difamar. Mas aquela foto ela já não é algum conteúdo privado, porque quando a gente fixa a gente celebra um contrato, deixa eu bater um pouquinho aqui na madeira, porque estou falando contrato, direito civil, credo. Quando a gente celebra um contrato com os provedores, com as redes sociais, a gente está abrindo mão, inclusive, de certos aspectos da nossa privacidade. A Dani me indicou um filme ontem, quando a gente estava fazendo uma conversa pré-live, que tá até agora mutado lá, porque eu vou terminar de assistir. Eu não tinha assistido e a Dani falou assim: como você não assistiu? Que é privacidade hackeada. Agora eu vou ter que entregar um fichamento do filme pra Dani, parece, pra ela me dar nota, alguma coisa assim. Mas então, a partir do momento que cai na rede, ela vira né, de domínio público. Até certa feita, eu tava na delegacia aqui na delegacia de crimes cibernéticos aqui,
representando o município numa questão nossa lá, e chegou um cara querendo dizer assim, um senhor falando, olha aqui, pegaram a foto da minha esposa e criaram um perfil falso no Facebook. E as pessoas falavam, isso aqui não é crime, né? Usar Não? foto, não é crime você utilizar a foto. Agora, vamos supor, olha que Mas interessante, mesmo para criar um perfil, professor? não é crime. Agora, imagine o seguinte, vamos imaginar que esse perfil que eu pego, a foto daquela, vamos chamar ela de Senhora Abelhinha. Daí eu coloco Senhora Abelhinha e coloco um adjetivo negativo, uma qualidade negativa, né? E aí eu estou injuriando, aí passa a ser crime, mas a mera utilização da foto, não. Mas e o direito de imagem? Então, daí eu tenho um aspecto civil. Tá. Eu não tenho um aspecto criminal. Aí eu tenho um aspecto civil, exatamente. Mas eu não tenho, a princípio, nenhum aspecto criminal. Daí você vai perguntar para mim. E a lei Carolina Dickmann, né? Que o que acontece para a lei Carolina Dickmann, que é aquela mudança no Código Penal que É uma teve mudança no Código Penal. Uhum. isso, que teve nos crimes, agora não lembro exatamente o artigo do crime, que você, o que consiste ali? Consiste em você buscar fotos, buscar dados em dispositivo celular ou dispositivo telemático, né, ou dispositivo ou qualquer dispositivo desse sentido, e publicar essas fotos e publicar essas fotos. Porque esse conteúdo, veja, eu não tinha jogado na rede. A Carolina Dickmann não tinha colocado aquelas fontes na rede, certo? Aquelas fotos na Eram fotos rede. pessoais Eram fotos dela. pessoais que foram foram e disponibilizaram. Aí que está o crime, certo? Porque ali feriram a privacidade, certo? Mas Eu tô tentando ler aqui perguntas aqui, mas tudo bem. Tá. mas, Pode ir, mas Dani. porque assim, então assim, voltando à foto que você pegou da senhora Maria e colocou o nome de Abelhinha na Uhum. rede social com perfil falso. Ele não é crime, mas isso não, só para explicar, né, para quem está assistindo, que isso não significa que a pessoa não vai ser responsabilizada civilmente falando. Isso. Então, como o teu público é um público que não é um público iniciado ao direito, vamos explicar para ele certinho. Existem três formas aqui mínimas de responsabilização. A do direito civil, que vai se constituir em você receber uma indenização, basicamente, certo? A pessoa que cometeu um ilícito civil vai ter que pagar uma indenização, tá? Exemplo, posso estar errado do direito civil, né? Mas, exemplo, você tem que pagar uma conta tal dia. Você pagou 2 dias depois, você cometeu um ilícito naquele contrato e você paga o juro como uma espécie de indenização e a autorização monetária como uma espécie de indenização do outro contratante, certo? Daí eu tenho a esfera administrativa, que é a esfera da administração pública. Por exemplo, eu sou servidor público. Se eu cometer um fato que seja considerado como um ilícito, uma falta funcional, eu vou ter uma sanção, que vai ser de uma advertência, ou de uma suspensão, ou até mesmo uma demissão. E também tenho a esfera criminal, que é a mais. Oi, Safira! Ilana veio me socorrer. Fui eu que caiu? Fui ele que caiu? Não, vocês estão ouvindo? Mas eu não tô ouvindo o prof. Ele caiu. Como é que eu faço pra... Ah, meu professor caiu. Como é que eu faço pra pegá-lo de volta? Tentar entrar ao vivo com. Vamos lá.
Pronto, voltei. Opa, voltou. Vamos lá, vamos lá. Então você estava falando da esfera civil, da esfera Isso, administrativa e da esfera da administração pública. exatamente. A esfera administrativa, né? Eu vi que a Safira entrou, né? Então ela vai ter comissões agora para falar, né? É aquele negocinho assim, sabe? Quase igual um direito do trabalho, sabe? É, Ai, agora ela te mata. é quase igual ao direito ao trabalho, suspensão, advertência e demissão, né? E eu tenho, né? E eu tenho a esfera as sanções da esfera criminal, que são o quê? Que são as sanções onde onde a gente vai ter as penas privativas de liberdade, onde eu vou ter lá a detenção, a reclusão, aí são as três esferas de punição. Uma só conduta pode ter as três esferas, tá? Vamos supor que eu divulgue dados de um processo sigiloso lá da prefeitura, certo? E que esse dado sigiloso expõe a ridículo alguma pessoa, certo? Eu vou ter a sanção civil, que essa pessoa pode pedir a indenização, eu vou ter a sanção administrativa, que pode ser uma demissão, e eu vou ter a sanção criminal de uma injúria, provavelmente. Então, um fato pode ter as três sanções, mas também pode não ter nenhuma, certo? Então quando o professor fala, gente, não vamos pegando foto aí pública e fazendo perfil falso, porque quando o professor fala que não vai ser incriminado é no sentido penal, mas nós temos outras esferas, é que nem PROCON, você vai acionar o PROCON, não significa que o cara vai ser preso, ele vai ter que responder por aquilo, seja resolvendo problema, seja pagando uma multa, o que for. Então é importante a gente... né, que às vezes o pessoal, quando o pessoal sabe que eu estou fazendo direito, eles, Dani, não entregaram minha comida, não sei o que, tal, isso é crime, né? Então, são esferas diferentes, né, professor? Não entregar comida não é crime, mas pisar na grama pode ser. Então, pois é. E assim, se eu tenho uma, por exemplo, assim, quando eu era, né, digamos assim, uma pessoa mais conhecida, que eu fiz uma novela, tinha muita gente que me pedia para tirar foto na rua. E no começo eu era capiar, não era acostumada, então às vezes eu saía para levar o cachorro, fazer xixi, o quê? E saía de qualquer jeito. E eu dizia, não, né? Imagine, por quê? Porque eu sabia que a pessoa ia tirar a foto e logo em seguida ia dar um enviar na rede social, né, professor? Claro. Mas digamos que agora eu saio mais prevenida. Mesmo para levar o cachorro fazer xixi, minha mãe diz que, meu Deus, essa daí não pode ir até a esquina que sai arrumado. Eu falo, mãe, eu tenho que me precaver, porque senão eu tô na rede toda descabelada, né? Mas assim, digamos que alguém tira uma foto minha, beleza, ele pediu para tirar uma foto comigo, eu aceitei e tal, que é um amigo, que e ele pôs na rede social, mas eu não queria que fosse na rede social. Eu posso, no caso, pedir para que ele retire, ele pode ser... tem alguma lei, daí no caso mais civil, né, professor? É isso que eu ia falar para você. Aí vai entrar mais na questão civil, não vai ser criminal, vai fugir um pouquinho da área que eu estudo e que eu trabalho, Mas ele pode, certo? mas isso também tem respaldo, né, professor? Tem respaldo. Eu posso entrar com uma obrigação de fazer e dizer o porquê, né? Que eu não quero que aquela foto vá e tem várias situações em que minhas informações eu posso retirar, não só de redes sociais, mas de vários locais. Mas aí seria uma questão mais civil mesmo. E eu não sei se o professor está por dentro. Hum, a LGPD trata um pouquinho disso, né? A LGPD trata um pouquinho disso, inclusive, né? Da questão da disposição da imagem, como a imagem sendo um dado da pessoa. A LGPD trata um pouquinho disso. Mas, como eu já falei, eu não aprofundei a LGPD ainda, mas eu tenho certeza que eu vou ter que estudar. Sim, inclusive hoje eu estava dando uma lida rápida nessa lei, eu confesso que eu fui pulando algumas coisinhas, não consegui, que ela tem 60 artigos. E ela é muito mais chata e mal escrita. E assim, eu vi o compilado, porque apesar de ser uma lei nova, tá cheio de taxadinho lá. Então, Gente, taxadinho, como eu já expliquei aqui num vídeo no meu canal no YouTube, é quando tá revogado o texto, tá, pessoal? Então, aí
Porque eu dei também, sabe, professor, não sei se você chegou a ver esse vídeo, mas eu fiz um vídeo pro pessoal explicando como é que faz para procurar uma lei, o que significa os taxadinhos, tudo para eles poderem se defender, entendeu? Então, aí, eu me desculpe, professor, mas eu acho que essa lei não ajudou muito, não. A LGPD? Então, É? eu não gostei, sabe? Eu conversei com um amigo meu que trabalha com essa questão na Europa e ele falou que é uma cópia de uma lei da Comunidade Europeia, mas mesmo assim ficou bem ruinzinha, assim. Eu não gostei, pelo menos por enquanto, até porque tem muito termo ali de informática, né? E também chatinho, né? Eu acho isso, né? Eu não gosto muito. Eu não, Mas, por eu- exemplo, depois dessa lei, eu sei que o professor Daniel, que deu civil pra gente, o Daniel Scheller, ai, eu não consigo falar o nome dele, o Gugu Liberato lá da Uninter, eu chamo ele de Hum. Gugu Liberato porque ele é maravilhoso apresentando aquelas aulas online, ele dá, nossa, dá um banho em mim, que fui apresentadora de TV, enfim. E daí ele estava explicando pra gente que depois dessa lei, que apareceu esse negócio de tudo que a gente faz na internet tem que concordar. Os cookies, Uhum. os negócios lá do Facebook, quando porque mudou lá a política, tudo tem que aceitar. Só que assim, na prática não mudou muito, né, professor? Porque são contratos de adesão, ou seja, contratos que você não pode alterar nada, você não pode dizer não, isso eu não quero. Das duas, uma, ou você usa o serviço e aceita, ou você não aceita e não usa o serviço. Não tem muita coisa pra você fazer, né? Não Não tem muita tem. coisa. Não tem muita coisa pra você fazer. Que nem esses dias mesmo, eu participo de um grupo só de deficientes visuais, que são advogados e estudantes de direito, e um saiu lá, um grande, né? Nossa, ele contribuía muito, o André. Ele saiu, o doutor André, porque falou: não, mudou a política aqui do WhatsApp, eu tô saindo, me desculpem, eu não concordo. E assim, professor, o senhor está por dentro dessa nova, eu sei porque eu tô invadindo aqui, eu estou extrapolando sua área, mas o senhor está por dentro dessa nova política do Facebook com o WhatsApp, que todo mundo está reclamando? Porque ele tornou público, né? Que vai localização, tudo. Eu não tenho muito conhecimento sobre a questão da política, né? Mas eles estão tornando público que eles estão pegando os seus dados. E agora o pessoal não está gostando. Também tive alguns amigos meus que deixaram o WhatsApp e mudaram de aplicativo, né? Mas assim, da minha área, assim, nós estamos mais ou menos que nem o voo 254 Marabá Belém, sabe? A gente já passou um pouquinho, Sim, sabe? sim, é normal. A Normal, gente a já gente vai, a pensou, gente explora o cara até, entendeu? gente já, agora eu tô nas férias, eu tô assistindo bastante, tem um canal no YouTube do Lito que passa sobre os desastres aéreos, então eu tô assistindo bastante. Ai, que horror. É. E assim, o livro do professor fala sobre interceptação telefônica. Vamos explicar para o pessoal primeiro qual que é a diferença de interceptação telefônica e gravação clandestina, professor. Vamos lá. Inclusive, no meu livro, ele já tem um probleminha no título, né? Que tá lá, escuta telefônica, tá? Exatamente. Tá escuta. Não deveria estar escuta, tá interceptação. Mas tudo bem, foi uma questão editorial, nem tudo, né, a gente passa pela gente. Então, quer dizer, até passa, mas é contrato de adesão. Então, vamos lá. O que acontece? A interceptação telefônica, ela é possibilitada pelo artigo 5º, né, que são os artigos dos direitos fundamentais, inciso 12 da Constituição Federal, que autoriza a interceptação telefônica para fins de investigação criminal. Então, lembra lá no começo que a gente falou que existia a interceptação telefônica, que existiam 3 tipos de responsabilização: a responsabilização civil, administrativa e criminal. É para responsabilização criminal, certo? E ela ficou sem ser regulamentada até 1996, sendo que no dia 24 de julho desse ano foi promulgada a Lei 9.296, que deu os casos em que não pode interceptar, ou seja, lendo ao contrário senso, que a gente usa isso no jargão jurídico, mas eu posso simplificar, lendo do avesso, né? Eu vejo quando pode. Quando é que eu posso ter essa interceptação telefônica? Ela tem que ser autorizada pelo juiz, porque é uma restrição de direito fundamental. Ela tem e crimes que sejam punidos com reclusão. Reclusão, gente, é quando é totalmente fechado. Você fica preso, você não sai para trabalhar.
crimes com reclusão, que não possa ter outra forma de se obter essa prova, ou seja, a única forma que existe para obter essa prova é a interceptação telefônica. E durante um prazo de 15 dias. E aí que é o objeto do meu livro, que eu fiquei renovado, vou expor igual período, mas renovável quantas vezes? Porque uma vez que estejam escutando minhas ligações, eles estão devassando a minha privacidade, certo? Então, por quanto tempo é lícito se devassar a minha privacidade em termos de comunicação telefônica, certo? E eu tenho do outro lado a escuta telefônica, que é a arapongagem, né? Que a gente até voltou a escutar, fazia um tempão que eu não ouvia esse termo, arapongagem. Ouvimos ano passado no Supremo Tribunal Federal, né? Que significa você escutar uma ligação telefônica ou você colocar aqueles programas até espiões em computadores, em celulares, né? Ou seja, né? Trazendo um caso bem banal assim, aquele namorado, aquela namorada ciumenta que coloca um spyer no aquilo lá é ilícito. Se for para ouvir, não é interceptação telefônica, então. é ilícito. Quando eu coloco um spyer para ver, por exemplo, o celular de alguém que eu conheça, não é interceptação, certo? Ali Mas é uma assim, quando Deixa, você deixa, 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 deixa eu só terminar o raciocínio aqui, daí a gente volta. Então, assim, e a escuta é quando eu faço essa escuta de forma clandestina, e é crime, tá? Essa escuta é crime, tá? Então, desculpa, Daniela, só para encerrar só para encerrar meu raciocínio. Mas Diga. então quer dizer que se eu tô aqui, eu tô conversando aqui que nem normalmente eu tenho essa prática quando eu vou a tratar de assuntos delicados, principalmente com operadoras de qualquer serviço, né? Eu costumo gravar as minhas conversas. Então isso seria uma escuta clandestina. Não pelo seguinte, porque a escuta e a interceptação, ela envolve terceira pessoa hackeando aqueles dados telefônicos. Então, por exemplo, eu estou conversando com você e a Safira está gravando a ligação. Aí é uma interceptação se ela tiver ordem judicial, ou uma escuta se ela não tiver ordem judicial. Agora, se eu estou conversando com você e você está gravando ou eu estou gravando, nós somos destinatários da conversa. Isso pode acontecer, sem problema nenhum. Então, quando você liga para o saque de uma empresa e você grava, não tem problema algum. Quando você vai a uma reunião e grava aquela reunião, não tem problema legal algum. Pode ter problema ético, né? Sim, dependendo do assunto, sim. Pode ter problema ético, mas o fato de você gravar uma reunião que você participa, você gravar uma ligação que você participa, não tem problema nenhum. Criminal. Mas juridicamente falando, ela só vai valer se eu transformar num ato. Como é que é aquele negócio? Ata notarial? Ata notarial. Aí só. a gente. Ata notarial. A gente. Peraí, gente. Acho que o meu prof caiu. Oi, João Victor. Aproveito aqui. Altieri, oi. E Maria, oi. Estou aproveitando e vendo quem está aqui enquanto o meu professor caiu. Não estou achando onde é que está o botão de chamar. Tem alguma pergunta para eu... Cadê ele agora? Clica aí. Clica duas vezes. Digita aí.
você quer que eu faça? Cancela, né? Cancela. Aí. Aí, enquanto o professor caiu, eu fui dando oizinho para quem está entrando. Obrigada pela presença, pessoal. Pronto, Oi, voltei. voltou. Voltei. Tá Então, vendo? eu tava. Tem alguém interceptando nossa conversa. Tem alguém muito pior do que interceptando nossa conversa. Tem minha mãe tentando me interceptar por todos os meios de comunicação. Vamos lá. Ela ligou no telefone de casa, mandou o WhatsApp, daí caiu tudo. Ah, é? Exatamente. Mas ela tá assistindo? Não, eu não tenho ela no Poxa. meu, eu não tenho ela no meu Instagram. Vamos lá. Continuando aqui. A gente estava na questão das responsabilizações e da interceptação, né? Então, quando você é dono da conversa, você pode gravar e daí você faz a ata notarial. E aqui tem uma grande questão, né? E uma questão bem importante da gente trabalhar a validade dessa prova dentro de um processo judicial, que é o que a gente discute aí na obra, principalmente do professor Geraldo Prado, que foi quem começou a falar isso, da cadeia de custódia. Ou seja, eu tenho a gravação, isso pode ser uma gravação que eu fiz ou uma gravação que a própria Polícia Federal fez por meio do guardião. Eu tenho a gravação, mas como comprovar que aquilo ali é íntegro, certo? Ou seja, que corresponda à verdade dos fatos, entendeu? Então, isso é uma questão bem interessante que a gente está discutindo agora aí no processo penal. Mas se você fez a ata notarial, o cartório comprovou que aquilo é verdadeiro, não é já... O cartório comprova que aquilo estava no seu áudio, mas como que eu sei que seu áudio é íntegro? Ai, quanta coisa, hein, professor? Eu assisto muito aquelas coisas... Assistia, porque agora eu tô assistindo outros seriados. Aqueles Law and Order, e eu vejo que tem muita coisa que os bonzinhos lá, eles ficam fulo da vida, porque não vai ser poder usar como prova, porque isso, porque aquilo, por vários motivos, né, professor? E de prova o senhor entende bem, porque o senhor é professor de direito processual, não é dessas coisas que exatamente. dessas coisas que o professor trata, né? Exatamente. Que até agora na faculdade, gente, eu tô indo pro 6º período, a gente escuta do professor. Mas como o professor que vai provar eles? Gente, aqui é direito X, não é direito processual. Isso daí vocês vão ver lá em processo. Mas agora a gente vai começar a ver processo no 6º período, professor. Processo civil e processo do trabalho, né? Mas processo mesmo é só a partir do 7º que começa o penal, né? Que é o que importa, né? É o que importa. Então, tá bom. Agora o Paulo Silas é comichão lá. Então, Paulo Silas é nosso professor de direito penal. Mas, professor, então quer dizer que hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado. Eu até estava conversando com o senhor quando a gente propôs essa pauta, que, por exemplo, assim, quando a gente manda um áudio para o WhatsApp, a partir do momento que a gente mandou aquele áudio, ele meio que se torna público, por mais que seja só entre mim e você. Né, professor? Me explica um pouquinho isso, porque eu já tive áudios meus... Tá. Pode falar, professor. Então, vamos lá. Você termina de contar a tua história, que daí eu falo. Pode ser? Não, é porque já aconteceu comigo de eu mandar um áudio que era pessoal, entre uma pessoa, e ela, enfim, divulgou para terceiros e isso me ferrou, digamos assim. Mas, pelo que o senhor me explicou, isso não é ilegal e a pessoa não estava, por mais que eticamente não fosse muito correto, mas não era ilegal. E foi isso que criminoso não é, certo? Criminoso não é. A gente pode ver qual foi o intuito dela e ver se existe uma responsabilidade civil. Mas é aquilo que eu sempre falo, ela é a destinatária da conversa, assim como você também é o destinatário da conversa, certo? Então, tem que tomar muito cuidado, de fato, daquilo que você passa e principalmente de como você passa, porque um áudio descontextualizado, nossa, ele causa E foi o que aconteceu, foi descontextualizado. Tipo assim, estava dentro do contexto e ela tirou do contexto. Que é óbvio, né, professor? Se você pega e fala, sei lá, você tira um áudio ou uma escrita do contexto, é óbvio que aquilo não vai ser compreendido de uma forma diferente, né? Exatamente. E aí que entra
o que a gente fala do cadeia de custódia. Só queria falar que você falou o pessoal lá do Law and Order, eu parei de assistir Law and Order, tá? Eu assisti o SUV lá, o especial Unit Victims lá, o de estupro, quando eu tava torcendo para um júri acatar uma prova ilícita. Eu falei, Aham. opa, isso não é para mim. Vamos parar. Daí que eu mudei para desastres aéreos. Porque você achou que estava muito, muito envolvido? Eu acho que tá, exatamente. Porque existem alguns autores que falam que justamente essa é a ideia, essa é a ideia que se tenta incutir por essas séries policiais de desrespeito às garantias mínimas, certo? Então, essas séries elas têm justamente essa função de fazer com que você pense que seguir as regras do jogo vai fazer com que você não consiga aplicar a lei. Então eu parei de assistir. Quem fala isso é o Zaffaroni, o Nossa, professor. o professor Zaffaroni é um grande penalista, né, professor? Uhum. É um grande penalista, né, o Zaffaroni, né? O Zaffaroni é. Só E, contextualizar. e é- E assim, sabe que o professor agora me fez pensar que eu assisto muito, eu não sei se o professor já viu Bonis. Bonis, eu digo inclusive que a nossa professora Regina de Antropologia é a Bonis, né? O professor já viu uhum. Bonis? Não é aquele que o ator principal era o Angel da Buffy, a Caça do Vampiro? Isso, eu amo esse ator, meu Deus, eu Uhum. amo. Eu assisti uma vez ou outra. Então, e eu assisto muito Bonis, NCIS, eu adoro, mas o Bonis era o meu preferido. Aí Uhum. a gente vê isso mesmo que o professor falou, que quando eles agem dentro da lei, eles não conseguem pegar o mocinho, mas daí eles tentam burlar a lei para tentar conseguir. E daí a Eu gente isso pensa, agora o professor falou daí uma a coisa gente, certa. daí a gente pensa assim, o Estado ele é um ente ético. Acima de tudo, o Estado, se ele cria as leis, ele tem que seguir as leis, correto? Então, quem será que são os bonzinhos? Quem será que são os malzinhos? Não é só aquele bandido. O Estado, quando na persecução criminal ele vai além daquilo que a lei permite, ele também está infringindo direitos dos outros e também está cometendo ilegalidades. Então, vale tudo contra todos. E a interceptação telefônica, professor, quando você faz uma interceptação telefônica, o destinatário, no caso o investigado, ele fica sabendo dessa interceptação? Não, não, porque senão frustraria, Isso que eu né? Já pensou? Intime-se que você está sendo. Mas se bem que, pela minha prática, né, eu comecei a estudar interceptação telefônica, porque meu primeiro caso era um caso de interceptação telefônica, um caso bem conhecido aqui no estado do Paraná, e daí eu comecei a estudar interceptação telefônica e aí fui para o mestrado. O que aconteceu? Eu tenho uma tese que mesmo que eles soubessem, eles falariam a mesma coisa, sabe? Feito meio que Big Brother, assim. Porque é de uma antice tremenda do que é interceptado. Mas é o que a gente chama de prova com contraditório diferido. Então, vai produzir a interceptação telefônica, vai fazer autos apartados, vão fazer autos apartados dessa interceptação telefônica, e só vai se abrir o sigilo para as partes quando for oferecida a denúncia ou quando ela for juntada no processo principal. E aí eu faço a pergunta para vocês: como que a imprensa sempre tem a interceptação telefônica? nós temos nossas fontes. Pois é, mas se a gente for analisar, a lei de interceptação telefônica, assim, a ferro e fogo, a gente pode dizer que quando eu estou dando publicidade ao conteúdo de interceptação telefônica, eu estou cometendo um ato criminoso. Nossa, Entendeu? até sei. Entendeu? Então, assim, porque o que se tem acesso e que a imprensa vai ter acesso é aquilo que a gente falou. É uma parte que descontextualiza. Entendeu? Então, para você analisar todo o contexto, tem que analisar toda a interceptação telefônica. Veja, nos casos que eu atuei em que havia interceptação telefônica, eu tinha que apresentar duas procurações. Uma procuração para atuar no processo e outra procuração com poderes especiais para ter acesso à interceptação telefônica. Mas está previsto no Código Penal a divulgação desculpa se Tá eu na lei, perdi. tá na lei de interceptação telefônica, na Tá. 9296. Tá, eu vou estudar esse ano, então, as leis especiais. Uhum. Exatamente, exatamente. E assim, professor,
Então, tá lá e seria criminoso. E, além do mais, interfere no andamento do processo, né? Não era para interferir, porque em tese era para a gente ter juízes independentes e juízes isentos, né? Agora, se eu tiver algum magistrado que queira mais holofote do que realmente honrar a toga, essa pessoa vai, com certeza, vai começar a decidir de acordo com a pressão ou o apoio popular. Mas, É aquilo que eu uhum, sempre digo. O juiz ele tem que estar equidistante das partes. Não significa sim, que o juiz não possa condenar. Quando o juiz se convence que a pessoa é culpada, o juiz deve condenar. Mas o juiz ele não é um cargo eleito. Onde é que tá a força, onde é que está a legitimação do parlamento? No voto, sim. certo? Hoje teve lá eu adorei pegar essas férias, que eu vi a posse do Biden, eu vi a eleição da Câmara, eu adorei essas minhas férias, são muito boas. Então, Bem assim, movimentadas. a gente vê assim, e fui pra praia e não pisei na areia, olha que coisa boa. Então, a gente pegou e viu ali a representação na mesa do Senado e da Câmara de acordo com os blocos partidários, ou seja, com a legitimação democrática. Onde é que está a legitimação do presidente da República? No voto popular, certo? Sim, Já a questão da legitimação do juiz está na observância do devido processo e das leis postas. Ele não busca legitimidade no apoio popular. Por isso, por isso que que eles têm todas aquelas prerrogativas que sim, eles sim, estão no sim. cargo, né? Sim, É por para ser isso. removido, para ter a Exatamente. liberdade. Então. E assim, Exatamente. professor, e aquele caso ex-presidente e ex-presidente Lula e Dilma que foi divulgado, né? O que é aquilo, professor? Naquela vez lá vou te nomear ministro, não sei o quê, não sei quanto, porque ele estava sendo interceptado por causa da Lava Jato, certo? Certo, certo. A interceptação parece que tinha se esgotado, a ordem fazia alguns minutos, né? Ou seja, a partir daquele momento aquela interceptação já era ilegal, até onde eu lembro, porque isso foi em 2016, né? Já era ilegal. E a nomeação, veja, aí é interessante, a nomeação do Lula para ministro também, daí é uma questão de direito administrativo, é o que a gente chama de desvio de finalidade. Qual que é a finalidade de ter um ministro-chefe da Casa Civil? Para que ele faça as coisas Sim, acontecerem, para que ele seja secretaria, o presidente, para que ele cuide das publicações, para que ele entre em sim, contato, né? Não é para tirar uma pessoa do foro comum e mandar para o foro por prerrogativa. Aí é um sim. ato, né? E aí eles usaram essa interceptação como prova, inclusive, lá para o Supremo Tribunal Federal para não aceitar a nomeação do Lula, certo? Mas o fato de divulgarem à imprensa isso não foi, no caso, não tornaria ilegal, como é que chama? É, agora, nula essa prova? O grande problema da prova nula, ali já tá, ali não serviu de prova criminal nenhuma, especificamente aquele trecho ali, né? Foi uma questão mais política do que criminal, aquela questão ali daqueles momentos ali que eles divulgaram, né? Daí tem algumas coisas que a afinada ex-primeira-dama Maritza falou, tem, né? Então, assim, eram mais coisas com outros fins, mas não tinha muita questão criminal ali naquele trecho. Então, não contribuiu para formar, não contribuiu para fazer como que eu vou dizer para você, não contribuiu para ter a convicção do magistrado. O magistrado não formou a convicção nisso, formou a convicção em outras questões que daí pode se discutir num outro nível, num outro momento, porque é mais complexo, né? Então não tem esse problema de tornar a prova nula. O que sempre tinha o ex-juiz, né, o doutor Sérgio Fernando Moro, é, ele gostava de dizer que estava por um escrutínio popular ali, né, ele sempre queria levar aquelas interceptações e levantar o sigilo para escrutínio da população, né? Sim, O sim, que, assim, no meu modo de ver, no meu modo de analisar, não é o caso, porque aqui ele pode utilizar aquilo na sentença e colocar a sentença dele para escrutínio da população. Só que, como diriam Mamonas Assassinas, é uma faca de dois legumes, né? Por que é uma faca de dois gumes? Porque agora eu tenho a operação Vaza Jato, né? Tá sim, aí, então, assim, então se de um modo, se de um modo aquela
eu sabe, levantava o sigilo do presidente, de outro modo agora as conversas dos procuradores da República e do magistrado estão vindo à tona. Só que, gente, uma coisa importantíssima, eu não posso esquecer, essas interceptações de dados deles lá, daquele aplicativo que eu esqueci o nome, elas são ilegais. Elas podem responder criminalmente quem fez, tanto existe um inquérito para que essa pessoa responda criminalmente. Só que não podem ser utilizadas, portanto, contra nem procuradores, nem magistrados. Porque não tiveram autorização judicial. Isso, e não tinha nem os requisitos para ter autorização judicial para aquilo, certo? Agora, em benefício do réu, elas podem ser utilizadas. Por isso que o ministro Lewandowski, né, ele levantou todos os sigilos das conversas que tinham do ex-juiz Sérgio Moro, né, para que a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tenha acesso e possa argumentar isso no Supremo Tribunal Federal ou em outro, que eu acho que vai ser lá que eles vão discutir isso daí. Mas, professor, uma questão mais técnica. Quando você fala em levantar sigilo, então quer dizer que as empresas telefônicas, elas têm isso gravado, mesmo que não tenha pedido de interceptação, elas têm as nossas ligações gravadas por um certo período? Daí eu já não... Questão técnica, né? É uma questão muito técnica, a gente vai precisar de um ex-aluno meu do 8º período, que eu sempre tirava essas dúvidas com ele. Mas é que a questão deles não foi a interceptação telefônica, foi o que a gente chama de interceptação telemática, ou seja, de dados. Né? Uhum. Então, como foi a interceptação de dados, fica no servidor e eles conseguem tirar. Agora, eu acho que as ligações telefônicas elas não conseguem ser gravadas, mas existem todos os lugares que, como o teu telefone, todos os nossos telefones, ele nos dá a localização, sabe exatamente onde você estava em determinado lugar e isso pode ser quebrado em processo criminal e até civil. Mas assim, voltando ao caso Lula barra Dilma, naquela época eu me lembro que o juiz Sérgio Moro foi muito criticado pela sua atitude. A atitude dele foi ilegal ou só foi, sei lá, imoral, se é que foi imoral? Tá, a primeira coisa é que ele me ajudou a vender meu livro muito, porque foi bem na época que eu lancei meu livro. Obrigada, Sérgio Moro. Eu até ia mandar uma cópia para ele, mas daí eu prefiro entregar para o Dias Toffoli. Perdeu a cópia dele. Brincadeira, gente. Você tem que contar, né? Que eu gosto de fazer brincadeira, né, Dani? Sim, sim. Não sou muito sério. Senão não vale a pena. Mas assim, eu vejo como uma atitude ilegal. Uhum. Eu vejo como uma atitude ilegal e a gente tem um filósofo do direito, que é o John Rawls, que vai falar da cortina da invisibilidade. Então, vamos esquecer que seja o Lula o investigado, vamos esquecer que o investigado seja um filho do Bolsonaro, investiga-se de todo lado. Não interessa quem é investigado. A pergunta é, você aceitaria que fizessem isso com você, sendo que a lei proíbe? Não. Então não pode, sabe? Então isso está dentro daquela lei de interceptação. Isso, está dentro da interceptação. Jornalista. Então, quer dizer, nós jornalistas, eu nunca fiz isso, mas um dia se fizesse, então quer dizer que nós jornalistas, quando divulgamos alguma coisa que não é assim permitida, digamos assim, então está cometendo crime. Não, em tese. Daí, em tese, a gente vai falar liberdade de expressão, o sigilo de fontes, todas aquelas garantias que o jornalista tem também, né? Então, em tese, quem deu a publicidade não foi o jornalista apenas passou aquele que ele tinha pela frente. Quem deu a publicidade foi aquela pessoa que levantou o sigilo lá na vara, ou aquela que deu a publicidade, e o jornalista só passou para frente. Né? Porque uma das coisas que a gente tem que ter, e eu tenho, graças a Deus, eu mudei de opinião, eu sou cada dia mais adepto da imprensa sem nenhuma marra. Eu já fui a favor de se criar um conselho, né, sem nenhuma marra, e mais uma imprensa profissional, onde a gente pode divergir da imprensa, mas que tenham todas as notícias trazidas de forma profissional e científica. O que está difícil, porque agora até o curso de jornalismo ele não é mais necessário para você poder atuar como jornalista.
Então, a gente vê muita coisa por aí, a gente que é mais... tem um olho mais clínico para isso, né? A gente acaba vendo bastante... Enfim. E porque na verdade, ai meu Deus do céu, na verdade, o que se tem, sabe, que o que o Supremo Tribunal Federal entendeu é que, se precisar ser jornalista para poder publicar, vai acabar com a liberdade de imprensa. Não, na verdade, eu poderia, como advogado, fazer uma coluna, mas ter um jornalista responsável pelo jornal. Sim, porque Né? o que a gente vê muito hoje? A gente vê isso muito assim, muitas lives que o cara não sabe nem como perguntar. Tem um entrevistado super bom, mas a coisa não rende porque ele não tem a técnica. Ou até mesmo essas questões de sigilo de fonte, questões éticas, tudo isso a gente discute no banco acadêmico. E de repente você vê tudo deturpado aí, você vê as coisas feitas, enfim, de qualquer Uhum. jeito. É complicado, assim, eu sei que, claro, que como eu falo, né, eu tenho um olho mais clínico, claro que eu vou olhar aquilo com maior crítica mesmo, né, porque eu sou jornalista, mas é complicado, eu acho que, então, fala pro juiz que fez isso, que não precisa também de diploma para sair julgando por aí, né, aliás, às vezes o STJ faz cada M como a súmula 277 lá do... Enfim, esse é outro assunto. É assunto de uma outra live que eu fiz, professor, em Uhum. relação aos monoculares e eles declararem por decreto-lei que o monocular é pessoa com deficiência e ponto final. Uhum. Deixa eu contar uma coisa para os nossos telespectadores. O professor Igor é da turminha do pessoal, agora eu vou revelar um segredo. O professor Igor é um da nossa turminha do Baixa Visão, né, professor? Sou, aham. E Sou bacana. ele tá aí, assim, eu faço questão de falar porque quer queira, quer não queira, acaba sendo um exemplo pra gente. Porque apesar dele, digamos, ter menos limitações que eu, mas ele também tem as limitações dele, né, professor? Então, ver uma pessoa aí que, poxa vida, fez, né, é professor de faculdade, procurador de município, poxa vida, né? Pra gente que tem uma deficiência é maravilhoso. Eu acho que o nosso maior exemplo no mundo jurídico aqui é o professor. Gente, eu sempre esqueci, o professor Fonseca, que é Sim. desembargador do TRT9, assim. A gente tem que se mirar bastante no exemplo dele, sabe? Fiquei sabendo que tem um colega seu também, só que ele é cego, ele é como eu. É o Agnaldo, meu amigo de infância, descobri que ele é procurador lá de Almirante Tamandaré. Que bom! Eu não conheço, não conheço. Vou ver se ele está habilitado nos processos meus Ele que a gente é, tem com ele o é seu Almirante. vizinho, né, professor? Porque Ele é meu Almirante vizinho. Tamandaré fica para aquelas bandas, né? Não, acho que o Almirante Tamandaré não é vizinho de Balsa Nova, mas Não, vizinho não, mas fica fica, fica no norte, né? De Curitiba, né? fica, exatamente. E assim, professor, seu livro está nas livrarias ainda? Como é que tá? Então, meu livro, eu ia atualizar pela Anticrime, mas não tem muita coisa para atualizar, então eu posterguei essa atualização, né? Você consegue ter acesso nele na Juruá, na livraria Juruá, e acho que só por lá mesmo, mas digitou meu nome na internet, escreveu o livro, já sai o link para fazer a aquisição do tanto na versão impressa quanto na versão do e-book. Isso, repete o nome então pra gente, professor. Editora Juruá. O nome do livro é É, Legalidade? coloca livro Igor Fernando Rutz, porque tá muito grande esse título. E Tá, tá. daí, Igor Rutz Juruá. Pronto, já vai aparecer Daí é o livro. mais fácil, né, professor? Isso Professor, mesmo. eu vou começar me despedir do professor e agradecer muito, muito, muito. Você não sabe como é importante ter um professor aqui na minha live. Isso, sabe, só ajuda a prestigiar realmente o meu trabalho. Você sabe que os professores são como mestres realmente pra gente, no sentido literal da palavra. Então, antes que o Instagram nos derrube, que o Instagram deu 59 minutos, ele derruba a gente. Uhum. E daí eu quero agradecer demais o seu tempo, né, os seus esclarecimentos, agradeço a sua paciência, né, porque a gente como jornalista acaba extrapolando também as perguntas, a gente quer saber de tudo, né, professor?
Então, a gente acaba... Então, agradeço se o senhor quiser deixar um recadinho para os nossos espectadores. Quero, vendo Belina... Não, tô brincando. Quero agradecer mais uma vez pelo convite. Eu falei que eu ia fazer a live, né? Mas teve que esperar eu pegar férias, né? Então, rolou. E estou à disposição, Dani, quando você quiser me convidar e a gente conseguir fazer os horários baterem, eu estou à disposição e estou à disposição também de todos que viram a live e espero que tenham gostado e que eu tenha contribuído um pouco. E eu agradeço muito a cada um de vocês que participou. Deixa eu ver se eu consigo ver mais alguém. Não consigo. Mas agradeço muito, muito, muito cada um de vocês. Agradeço ao professor. E eu espero vocês domingo. Vou publicar um novo vídeo no meu canal no YouTube falando sobre direito. Tá bom? E eu espero vocês na próxima. Tá bom? Muito Até obrigada. mais.